Vamos ainda falar um pouco mais sobre mercado da bola. Teve esse jogador aqui que foi ventilado como possível interessado ao Bahia. Trata-se do jogador alemão brasileiro Leonardo Bittencourt, de 31 anos, do Werder Bremen. Ele está de saída do Werder, né, o clube alemão, já que seu contrato se encerra em junho de 26 e poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro, né, de acordo com o João Van Boyce, né, o jornalista aí que trouxe aqui no Twitter. Você já ouviu falar desse Leonardo Bittencourt, meu querido MD? Você que acompanha muito assim, Não, muitos não. campeonatos estrangeiros? Eu Eu confesso também acompanho, nunca mas tinha ouvido falar confesso muito, não. que Léo Bittencourt eu nunca tinha ouvido falar, mas dei uma rápida pesquisada também, logo quando eu vi essa notícia no Twitter. Ele já está no Werder Bremen há quase 7 anos, né? Ele chegou lá no clube em 2019 Isso, já tem tempo e mesmo. ele tem naturalidade alemã porque ele joga na Alemanha desde o sub-17, ou seja, antes mesmo, né, de completar seus 18 anos, ele já atuava lá no futebol alemão. Nunca jogou fora da Alemanha, tá? Nem no Brasil, nem em outro país. Então, toda a sua carreira no futebol foi construída lá. É uma história parecida com a de Cauli, né? Se a gente for parar pra poder É ver. verdade, verdade. O Cauli também Inclusive, ele defendeu a seleção de base da Alemanha, tá? Jogou na seleção de sub-21 base. da Alemanha, não defendeu o Brasil na seleção de base. Foram 14 jogos e 2 gols aí no sub-21 da Alemanha. É isso, é isso. Eu vou compartilhar aqui pra vocês aqui, ó, pra você também, me deu, a ficha dele aqui no Gol.com. No A avaliação de mercado dele tá 1,4 milhões de euros, né? É um valor até, de certa forma, até acessível. Tem 31 anos, atua no meio de campo, né? Até o momento aqui na atual temporada, né? Que a temporada começou agora na Europa, né? Então são 8 jogos que ele já realizou. São 7 partidas na Bundesliga e uma partida pela Copa da Alemanha, né? Uma minutagem ainda um pouco abaixo, mas é um jogador que geralmente tem participado dos jogos lá do Werder Bremen. É um meio ofensivo, né? Tem um pé preferencial como destro, 63 quilos e 1,71 m de altura. Tem 30 anos de idade, nasceu em 93. Como você falou, MD, tá no Werder Bremen desde 2019, né? Quando estava ainda atuando pelo Hoffenheim, né? TSG Hoffenheim. E já passou também por outros clubes da Alemanha, onde ele atua aí desde novo, né? Desde 2008, 2009, tá jogando no futebol alemão. E tá aí há 7 temporadas atuando pelo Werder Bremen, né? Cada uma temporada, geralmente aí 30, né? 20 a 30 jogos, né? Que ele faz aí na temporada. E a melhor temporada dele aqui, pelo que eu vi aqui, meu querido MD, foi em 2019, quando ele fez 32 jogos, fez 6 gols e deu 2 assistências, né? A segunda melhor temporada dele foi em 22, 23, com 27 partidas, 4 gols e 3 assistências, né? Eu converso pra você que eu não conheço muito dele, né? Porque eu não acompanho bastante a Bundesliga, né? Por mais que esteja hoje, né, disponibilizado na Sport TV, enfim, né, muitos canais hoje passam, inclusive a Cazé TV passa também a Bundesliga, né, X-Sports, enfim. Mas eu não conheço muito sobre o Fabiano Souza, né? Não sei se a galera aqui do chat acompanha, né? Tem até um comentário aqui, ó, Luciano Cardim. Abraço, Luciano, tamo junto. Ó, Bittencourt é um ótimo jogador, técnico, inteligente e joga em várias posições. Já o Francisco Cristóvão disse que Bittencourt é um ótimo jogador, ou seja, a torcida já gostou um pouco mais desse nome, meu querido MD. A gente já vê que aí a recepção da torcida é melhor, né? Não conhecia o Léo Bittencourt, claro que a gente faz esse papel de dar uma pesquisada quando o nome do atleta é ventilado aqui ao Tricolor de Aço, então a gente vê que ele é um jogador que tem toda a sua carreira no futebol formada na Alemanha, com passagens inclusive no Borussia Dortmund na temporada 12, 13, 7 gols, 7 jogos, 1 gol, 1 assistência, e passou por clubes tradicionais, né, Douglas? Da Isso, Alemanha. Não foram clubes pouco conhecidos, não, né? Além do Borussia, jogou ali no Hannover 96, no isso. Colônia, no Hoffenheim. Tá no Werder Bremen há um tempo, que é um clube muito expressivo da Alemanha, mas nessa temporada a gente vê que ele não tem tido muitas minutagens. Foram 8 jogos, mas a última partida dele foi em 7 de novembro, quando ele entrou em campo por apenas 4 minutos. E a gente vê ali no gol que nas outras 3 partidas depois desta, ele foi relacionado, mas não entrou em campo. Então é um jogador que não vem tendo muita minutagem nesta temporada no futebol alemão e pelos números me parece também que não é um jogador muito ofensivo, né? Mas os colegas aí acredito que ele acompanha mais a Bundesliga do que a gente.
elogiou, né? É um jogador muito técnico, inteligente, que joga em várias posições. O Francisco aqui continuou, jogador inteligente, cobrador de falta e principalmente tem um perfil de liderança tanto que na última Copa ele teve a oportunidade e foi bem. Tá aí a opinião do Francisco Cristóvão, tá bom? O Barbearia Rota, ó, campeonato alemão é muito forte. Pô, se tá lá há muitos anos é porque é bom. E o Luciano Cardim corroborou com o que você falou, que ele acompanha a Bundesliga há mais de Há mais de 10 10 anos. anos. Há mais de 10 anos. O Joab já Olha veio o aqui para outro poder. comentário. Já veio para poder gastar aqui, ó. Iago Borducci era titular na Alemanha havia 5 anos. Mas assim, claro que aqui no Bahia ele pode não ter rendido, mas lá na Alemanha ele tava bem, né? Ele rendeu, ele era ídolo, tá? Do Ele Augsburgo. rendeu. Ele rendeu. Não, continua, Emílio, continua. Ele era ídolo, né? Sobre o Iago Borducci, ele era ídolo lá no Augsburgo. E quando ele saiu, ele recebeu até homenagens e tal. E Foi. claro, eu lembro que havia expectativa muito alta por parte da torcida tricolor, mas são casos e casos, né? Ele chega aqui no momento que Luciano Juba estava se encontrando na lateral esquerda, né? Na metade do ano passado, e o cara assumiu a titularidade com tudo. Isso tudo mexe em questão de adaptação, com a mentalidade do jogador. Claro que o Iago Borducci deixou a desejar muito, mas são casos e casos. A gente pode avaliar o que a gente tem, né? E aí a gente começa a projetar como é que vai ser, com as características que a gente recebe, com vídeos que a gente assiste, com números que a gente acessa, e aí vai. Eu espero que dê tudo certo, né, com o Léo Bittencourt, até porque a gente tem comentado bastante, né, MD, com relação ao meio de campo do Bahia, né, que tem lá suas peças fixas, né, suas peças cativas, mas se a gente for parar para poder pensar no meio de campo cerebral, você só tem basicamente ali o Everton Ribeiro, que a gente não vai ter ele para sempre, né, precisa de ter um substituto à altura. O Nestor ainda está tentando se encontrar, né, nesse meio de campo do Bahia. O Cauli, por mais que há essa garantia de que ele possa continuar no Bahia para a próxima temporada, mas ainda é um jogador que ainda está tentando retomar, né, sua boa fase, e mesmo assim a gente não sabe se aparecer alguma proposta muito boa, se ele vai continuar ou não, enfim, né, o Bahia poder buscar um meio de campo, né, até então, bem avaliado por alguns torcedores como o Léo Bittencourt, né, para poder reforçar esse elenco, seria uma boa, né, MD? Eu concordo, eu acho que o meio-campo do Bahia ele precisa desse reforço de mais opções para o técnico Rogério Ceni para o ano que vem, porque a gente tem ali como unanimidade, claro, o trio, né? O Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. Então, a gente precisa de mais opções do banco de reservas, porque o calendário é muito longo. Claro que ano que vem vai ser um pouco menor devido à Copa do Nordeste, que o Bahia não irá disputar, mas volta naquilo que eu falei no início da live. A gente precisa de um time mais físico, a gente precisa de um elenco mais rodado, mais recheado, porque o ano do Bahia em 2025 foi cruel, cara. Cruel no sentido da quantidade de jogos. Foi o clube que mais jogou no Brasil, né? Nem o Flamengo, que está indo para o Intercontinental, chegou em final de Libertadores, bateu a quantidade de jogos que o Bahia bateu com Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Brasileirão, Copa do Brasil. Então, foram muitas competições. Então, a gente precisa de um elenco mais recheado, a gente precisa de mais peças e, claro, que não só quantidade. Afinal, quantidade não é qualidade. A gente precisa dos dois, quantidade e qualidade. Então, se a recepção aí da torcida tricolor agora foi melhor com o Léo Bittencourt, né? A gente teve um amigo que falou que acompanha a Bundesliga há mais de 10 anos, então a gente já começa a criar esperanças melhores em relação à contratação do atleta de 31 anos. Mas, de novo, né? A gente sabe que o Grupo City, ele tem toda uma estrutura, todo um estudo, né, em relação à contratação de jogadores, tem departamento de estatística, de performance. Com certeza esse jogador o Bahia não está analisando há pouco tempo, já tem um período aí sabático, né, que esteja fazendo estudo para um jogador desse atuar aqui com a camisa do Bahia, Douglas Santana. Você assistiu a mais um corte aqui do SNB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SNB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.